Você sabia que algumas pessoas simplesmente não podem emagrecer? Por isso, elas não conseguem, por mais que se esforcem com as dietas e exercícios físicos. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. O meu nome é Sara Vutic, eu sou analista corporal e neste canal eu trago um despertar na forma de funcionamento da mente das pessoas. E assim conseguimos melhorar os nossos relacionamentos. E trago também algumas curiosidades e dicas. Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para aproveitar o melhor dos próximos vídeos. Nesse universo do emagrecimento, eu vou dividir as pessoas em 3 grupos. O primeiro grupo é daquelas pessoas que querem emagrecer, mas não fazem nada a respeito disso. O grupo 2, aquelas pessoas que querem emagrecer, tentam emagrecer e conseguem, seguindo algum protocolo de reeducação alimentar ou de atividade física, ou os dois juntos, o que é o ideal, né? E um terceiro grupo de pessoas, com aquelas que querem emagrecer, tentam emagrecer, se esforçam, fazem de tudo, mas não conseguem emagrecer. É sobre esse terceiro grupo que eu vou falar aqui neste vídeo. E se você está nesse terceiro grupo e já encarou aí uma guerra contra a balança, é importantíssimo que você saiba que você só vai colocar um fim nessa guerra quando você decidir sair dela. Quem entra nessa guerra acaba fazendo do seu inimigo, ou seja, do excesso de peso, o seu aliado, porque acaba usando esse excesso de peso para conseguir sobreviver em ambientes que você insiste em frequentar, em relações que você insiste em manter. Então aqui estamos falando não somente de uma guerra contra a balança, estamos falando de uma guerra pela sua sobrevivência. Consegue entender que é muito mais complexo do que simplesmente olhar para um corpo mais cheinho ou olhar o que a pessoa coloca no prato para comer? Estamos aqui falando de uma função emocional que esse excesso de peso traz para as pessoas que o carregam. Então, por esse motivo, eu vou te convidar a tirar os olhos do prato de comida e começar a olhar para a sua vida, começar a olhar para as suas emoções. Parar de olhar simplesmente para o corpo e para o prato de comida e começar a olhar para os seus sentimentos vai fazer total diferença no resultado final do seu emagrecimento. Porque, de fato, a raiz desse problema está ali, nas suas emoções. O seu corpo muda quando a sua vida muda. Então vamos entender um pouquinho essa dinâmica da função emocional do excesso de peso. Nós temos 3 funções emocionais, ou seja, 3 raízes emocionais para esse excesso de peso que as pessoas carregam no seu corpo. Nós temos então a função de proteção, a função de destaque e a função de força. E é muito importante ressaltar aqui que essa função emocional do peso extra, ela só vai existir na sua vida se você não atender às necessidades dos seus traços. Então, sim, o peso extra está diretamente ligado com os seus traços de caráter. E para a gente entender, então, a dinâmica disso, os traços de caráter e as 3 funções do excesso de peso, eu vou detalhar isso melhor para vocês, falando de cada traço de caráter, como que eles se comportam com relação ao excesso de peso. Primeiro vamos pensar então no traço de caráter esquizoide. Peso extra não vai ter função nenhuma para o esquizoide. Aliás, vai atrapalhar a vida dele. Por quê? Ele não quer ter força para carregar peso de ninguém. Ele não quer ter as pessoas por perto e ele não quer ter destaque, tá? Então, o excesso de peso definitivamente não vai fazer parte da vida dos esquizoides. Vamos pensar então no traço de caráter oral. O traço de caráter oral tem como dor existencial a dor do abandono. Então, ele vai sim buscar uma forma de não se sentir abandonado. Ele vai buscar uma forma de ser visto, de ter destaque. Então, sim, a função de destaque, ela está diretamente ligada ao traço de caráter oral. Quando não atendemos a necessidade desse traço de caráter,
ele pode sim manifestar a sua dor com o excesso de peso. Então, para exemplificar melhor, eu vou pensar aqui hipoteticamente numa pessoa que foi transferida no trabalho para uma outra cidade. Então, ela vai recomeçar a vida em uma outra cidade e ela precisa se enquadrar ali naquele ambiente de trabalho, certo? De fato, ela deixou coisas e pessoas para trás. Então, a dor do abandono, que é a dor existencial do traço de caráter oral, vai estar ali uma ferida aberta, né? Somado a isso, a necessidade de ser visto nesse novo ambiente para fazer amizades, para parecer mais acolhedor e receptivo para as pessoas, vai sim fazer com que a sua mente funcione de forma a fazer com que você fique mais cheinho e mais fofinho. Então, o traço de caráter na dor, nessa situação de estar em uma nova cidade, precisar fazer novos relacionamentos e deixar suas raízes para trás, vai sim contribuir e muito para que você ganhe peso. Até porque, nesse exemplo que eu dei, inclusive, pensando nessa pessoa tentando se enquadrar ali no ambiente de trabalho, gente, vamos combinar? O gordinho, ele é sempre bem quisto. O gordinho não ameaça ninguém. Todo mundo quer fazer amizade com o gordinho. Então, inconscientemente, você vai buscar por isso. Acaba que tem um raciocínio lógico nessa dinâmica toda, né? Tem uma certa inteligência da nossa mente por detrás disso tudo. Mas é tudo inconsciente, gente. Quando você vê, já engordei, tá? Então, ficou claro essa função de destaque que o peso extra te traz, né? Vamos seguir, então, pensando aqui nos outros traços de caráter. Vamos falar agora do traço de caráter psicopata. É aquele que tem o triângulo invertido no corpo, né? Os membros superiores bem mais desenvolvidos, o ombro largo, o quadril mais estreito e as pernas fininhas. Ele é muito articulador. Então, assim, é uma pessoa com a liderança nata, que se comunica muito bem. Ele não vai querer nada com o excesso de peso, a não ser que ele veja que tem alguma vantagem nisso tudo. Então, o psicopata, de forma estratégica, quando ele achar conveniente, ele pode se aliar aos traços de caráter que usam o excesso de peso para sobreviver, para reforçar isso, certo? Então, ele pode se aliar ao oral, que eu acabei de exemplificar, ou ele pode se aliar ao masoquista e rígido, que eu vou falar logo mais. Então, o traço de caráter psicopata, por si só, ele não vai ter interesse nenhum nesse excesso de peso. O peso extra não vai trazer nenhuma função emocional para ele, tá? Mas se ele perceber que é interessante, ele vai reforçar aquilo que o traço de caráter que tem essa necessidade emocional precisa, tá? Então, o traço de caráter psicopata, ele vai funcionar como um potencializador ali no seu ganho de peso, dependendo da dor que você está vivenciando. Vamos seguir então agora para o traço de caráter masoquista, que é aquele que tudo suporta, que tudo aguenta, que resolve os problemas do mundo inteiro. Já ficou claro, né? Força. A função do peso extra para o traço de caráter masoquista é força, porque somente uma pessoa muito grande é forte o suficiente para carregar tanto peso, tanto lixo emocional, tantos problemas dos outros, tá? Então, aqui eu vou exemplificar com uma mulher, tá? Que sempre resolveu os problemas da família toda, cuida da mãe, cuida dos irmãos e aquela dinâmica toda. E aí ela casou-se e teve um filho. A vida dela mudou. Só que aí o que acontece? Ela não consegue deixar de resolver os problemas dos outros. Então, ela só ganhou mais um problema, concordam? O correto seria ela se voltar para a família dela com a chegada desse bebê. E aí a vida dela ficaria mais leve. Por quê? Ela teria apenas o problema desse bebezinho para cuidar. Era a vida dela, do marido e do bebezinho.
Mas como ela não consegue deixar de lado os problemas dos outros, ela continua resolvendo o problema da mãe, da sobrinha, da tia, da vizinha, do irmão e todo mundo, fica pesado o fardo para carregar, não é mesmo? E então ela começa a engordar. Observem bem, não foi a gravidez que fez ela engordar, foi o fardo pesado que ela está carregando. Tá? Então, gente, a função emocional do peso extra, ela é muito, muito, muito importante que a gente entenda. E agora, então, vamos olhar para o último traço de caráter, que é o traço de caráter rígido. E nós temos uma última função de peso extra, que é a função de proteção. Essa função de proteção, gente, ela tá diretamente ligada a questões sexuais, tá? Então, é proteger ou esconder a sexualidade. Por isso que ela aparece nas pessoas com traço de caráter rígido, bem evidente. E por que que isso acontece, né? Os rígidos, eles são naturalmente sedutores, eles encantam por onde vão, né? Tem aquele corpo harmônico, escultural, que chama a atenção das pessoas. Mas em alguns ambientes ou em algumas situações da vida, a pessoa não quer que isso aconteça. Certo? Então, para que isso não aconteça, ela usa o peso extra como uma roupinha para esconder essa sexualidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma mulher que está ali no ambiente de trabalho, mas ela sofre muita inveja das colegas, por exemplo. Justamente por ela ser linda, chamar a atenção, às vezes até o chefe já deu em cima dela e tudo. E ela se incomoda por não ter um destaque pelo seu talento, pelas suas habilidades e capacidades profissionais, mas sim pela sua beleza. Então, naturalmente, com o tempo, essa mulher começa a ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso. Ficando gordinha, ela se torna menos atraente. Então, ela acaba se tornando uma ameaça bem menor para as colegas. E isso vai fazer com que ela faça parte do grupo, com que ela seja aceita naquele grupo. E ela não vai passar pelo constrangimento de ser qualificada ou de ser promovida simplesmente por ser bonita, mas sim por ter o seu talento reconhecido. Tá? Então, essa função de proteção, ela é muito, muito forte e muito importante também. Refletindo sobre tudo isso para trazer esse vídeo para vocês, eu fiz uma retrospectiva da minha própria vida e eu vi que em vários momentos da vida eu usei o peso extra com uma função diferente, tá? Eu já usei o peso extra com a função de destaque, eu já usei o peso extra com a função de força e eu já usei o peso extra com a função de proteção. Porque, gente, esses três são os meus três principais picos no meu mapa dos caracteres. Eu tenho 33% de oralidade, 25% de rigidez e 20% de masoquista. Então, são os meus três picos principais e são os três que andam de mãos dadas ali com o excesso de peso, lutando a seu favor em algumas situações. Então, sim, eu já travei a guerra contra a balança desde os meus 11 anos de idade, mas isso é tema para um outro vídeo. Inclusive, se vocês acharem interessante e quiserem acompanhar essa minha retrospectiva, essa minha reflexão ao longo da vida, vendo aí como o peso extra fez parte em alguns momentos da minha vida e por que isso aconteceu, deixa aqui nos comentários, que eu prometo que eu vou pensar com carinho. É muita exposição, mas por vocês eu faço tudo, e se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, tá? Contando sobre a minha vida e esses altos e baixos aí do sobrepeso na minha vida. Atualmente eu estou com um peso ideal, né? Para minha composição corporal, para os meus traços de caráter, isso é muito importante também deixar claro, tá? Qual é o seu peso ideal? Não adianta eu, com 33% de oralidade, 25% de rigidez e 20% de masoquista, querer ter o corpo da Gisele Bündchen, gente. Não adianta. Então, a gente tem que levar em consideração o peso ideal para você, dentro do seu mapa dos caracteres.
Uma pessoa que tem um pico de masoquista, ela vai naturalmente ter o corpo mais quadradinho. Então pode ser um quadradinho magrinho, né? Do que um quadradinho tão cheinho. Mas ela não vai ter aquele corpo escultural, aquela cinturinha, aquele violão, aquele quadrilzão largo de uma pessoa predominantemente rígida. Tá? Então é importante a gente fazer esses alinhamentos. Por isso que é tão importante fazer a sua análise corporal, ter o seu mapa dos caracteres em mãos, conhecer o seu corpo, conhecer os seus traços, para alinhar expectativas. Então eu sei que por mais magra que eu esteja, como eu tenho 33% de oral e 25% de rigidez, eu vou sempre ter o quadril mais largo, o bumbum maiorzinho, as coxas mais grossas. Eu posso estar magra que eu vou ter esse formato de corpo. Então a gente tem que alinhar expectativas, tá? Muito importante. Inclusive, se você ainda não fez a sua análise corporal, faça quanto antes. E se você precisar de um acompanhamento nesse processo de emagrecimento, procure um analista. Se quiser, eu posso te acompanhar. Vai ser uma satisfação poder te acompanhar nesse processo de autoconhecimento e que você vai ressignificar muita coisa na sua vida. O emagrecimento ele vai ser uma consequência natural de várias outras coisas que você vai resolver antes disso. Então, o que eu queria deixar bem claro para vocês aqui nesse vídeo, que emagrecer não é simplesmente comer menos e se exercitar. É importante sim cuidar do que você come, é importante sim exercitar o seu corpo, mas se você não olhar para as questões emocionais, você pode até emagrecer, mas você vai ganhar peso de novo. Ou você nem vai conseguir emagrecer, enquanto você continuar agarrada, abraçada na função emocional que o peso extra te traz. Qual é o caminho para você conseguir emagrecer? Livrar-se dessa função emocional. Quando o excesso de peso deixar de ser importante para você, você vai emagrecer naturalmente. E como que a gente faz isso? Cuidando do seu traço de caráter. Dando para ele tudo aquilo que ele precisa, sem que ele use o excesso de peso como aliado, tá? E é exatamente nisso que eu consigo pegar na sua mão, fazer um acompanhamento e te ensinar a reposicionar a sua vida, olhando para os seus traços de caráter e cuidando deles de forma adequada, para que o excesso de peso não faça mais sentido na sua vida, tá bom? Se foi bom para você, se fez sentido, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e vamos espalhar esse conhecimento por aí. Um beijo grande e até mais.